Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Hoje, concluindo as reflexões sobre as leis morais, que estão descritas na terceira parte do Livro dos Espíritos. E vamos concluir porque então chegamos no seguinte tema: lei de justiça, amor e caridade. Os Espíritos nos ensinam que a justiça já vem impressa na nossa consciência, né? Tanto que quando nós pensamos ou identificamos algum ato, alguma ação, alguma ocorrência que entendemos como sendo injusta, nós nos revoltamos, né? Acontece que o senso de justiça é que vai se desenvolvendo à medida que nós vamos nos desenvolvendo moralmente. Então, embora tenhamos sim a natureza de buscar pela justiça, a gente acaba confundindo muito, né, o que é justo e o que não é justo a partir do nosso olhar. Então, quanto mais infantil eu sou, falando da minha idade espiritual, né, menos moralidade eu tenho desenvolvida. Então, o meu entendimento entre a justiça e a injustiça acaba sendo limitado, né? A própria limitação do meu olhar, que é equivalente ao meu conhecimento. Então, à medida que eu vou me desenvolvendo moralmente, eu vou ampliando a minha visão sobre o outro, né? Eu paro de considerar somente as minhas vontades, os meus desejos, e eu passo a compreender que o mundo não funciona para atender às minhas vontades, né? Eu sou um partícipe do mundo, junto de todos os meus irmãos. Então, eu começo a refletir sobre até onde estão os meus direitos. E aí a gente já começou a falar disso na semana passada, quando nós falamos da lei de liberdade, né? Em que nós refletimos exatamente sobre a limitação dessa liberdade, sobre a liberdade relativa, né? Porque eu tenho uma liberdade, mas ela se limita onde estão os direitos do outro. Então eu não posso somente ter ações que atendem às minhas paixões. Eu preciso considerar a necessidade e o direito dos meus irmãos. E aí por isso, olha que interessante, hein? Os Espíritos não nos passam as leis separadas. Lei de amor, um capítulo. Lei de justiça, outra fala. Lei de caridade, né? Não, ele junta tudo. Lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque para eu ser justo, eu tenho que ser bom. Eu tenho que agir em benevolência do próximo. Porque eu paro de considerar somente os meus interesses, as minhas paixões, meus desejos, minhas vontades. Eu passo a considerar também o outro, o bem-estar do outro. Então, por isso, inclusive, quanto mais eu desenvolvo a minha moralidade, que é onde eu trabalho na benevolência, no amor ao próximo, na caridade, eu acabo ampliando o meu senso de justiça. E aí é natural que hoje você considere que não é legal algo que anos atrás você fazia com muito orgulho e admiração. Faço isso e tá certo, e hoje você olha para aquilo e estava equivocado, né? Você acha que só acontece isso com algo do passado? Não, muito do que você faz hoje, do que eu faço hoje, achando que está correto, futuramente nós vamos nos equivocamos.
Mas, para isso, precisamos do desenvolvimento moral, realmente, porque nós vamos ampliando o entendimento sobre a lei de amor, vamos nos integrando com essa lei de amor. Nossa conduta, nosso comportamento vai estar cada vez mais benevolente. Então, eu vou ler para vocês aqui uma pergunta que é feita, né, aos espíritos por Allan Kardec. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E então os espíritos dizem: benevolência para com todos. E o que é a benevolência, né? A benevolência está justamente na ação que foca no bem-estar do outro. Ou seja, se eu conseguir conquistar o bem-estar a você, então eu já me sinto satisfeito. É aí que está a benevolência. Eu não busco o reconhecimento ou o ressarcimento disso, a recompensa disso, né? Que depois você também faça por mim. Não, eu fiz porque eu queria muito o seu bem-estar. E se eu alcancei o seu bem-estar, que delícia, né? É isso que o amor nos traz, é a sensação verdadeira de servir, no sentido justamente de provocar o bem ao outro. Então, continuando na resposta dos espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, vírgula. Indulgência para com as imperfeições alheias. Olha que interessante. Benevolência para com todos, incluindo a mim. Porque o amor, amar ao próximo como a si mesmo. Então, estamos todos inclusos na lei de amor. Não adianta eu provocar o bem ao outro me colocando em abandono, sendo irresponsável comigo, me colocando em prejuízo, ok? Mas eles falam indulgência para com as imperfeições alheias. Aqui a gente está falando sobre o erro do próximo, a falha do outro. Aquilo que o outro comete que nos causa dor, frustração, decepção ou desequilíbrio. E aí eu os convido a ler no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala de indulgência. Procurem, é uma passagem muito rica, mas de uma maneira muito resumida e superficial mesmo. Consideremos a indulgência como sendo o ato de compreender que a falha do outro é coerente com quem ele é, com o que ele sabe fazer, com o que ele consegue fazer, com o que ele escolhe fazer, que tem a ver com a história espiritual dele até aqui. Tá certo? Então, se eu sou indulgente, eu não julgo, eu não humilho, eu não reduzo o outro. Eu sou responsável perante a falha do outro. Então, eu não abandono a minha responsabilidade de buscar diante da falha do outro o equilíbrio e a harmonia, mas eu busco a melhor forma de fazer isso. Uma forma que respeite o direito do outro. Então, dê uma lida lá para entender bem o que os espíritos querem dizer aqui, tá certo? E aí, a gente então conclui, né, a leitura da resposta dos espíritos que dizem, então, que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, né? Então, perante a falha do outro, eu preciso ter indulgência, é um ato de caridade, é um ato de amor, né? Eu estou fazendo, respeitando o outro, fazendo bem ao outro, e eles concluem, e o perdão das ofensas. Por quê? Porque o ato do outro que me causa dor,
tem dois fatores. O ato do outro, que é coerente com os equívocos dele, a ignorância dele, e quem eu sou. Quer dizer, por que eu sinto dor diante disso? Por que eu me sinto ofendido? Né? Então, eu perdoo porque o ato dele é coerente com o processo dele, fala sobre ele. Aí eu pego a minha dor e trabalho ela aqui. Por que eu estou sentindo essa dor? O que isso fala sobre mim? O que eu preciso amadurecer? Qual conduta eu preciso desenvolver diante disso? Como lidar com esse tipo de situação de uma maneira que eu não me cause mais prejuízos ou não me destrua, como Jesus nos exemplificou, que esteve diante de muita cólera alheia, né? E não por isso alimentou o rancor ou a vingança, tá certo? Então, por isso é que associa-se a justiça ao amor e à caridade. Eles andam juntos. Se você focar na caridade, você vai amar. Você vai servir. Se você focar em amar, em servir, você vai estar sendo justo. Então, fica a reflexão para que busquemos fazer isso, não é uma vez na semana, naquela atividade voluntária, não. É no dia a dia, no agora, com quem convive com a gente dentro de casa, com quem trabalha com a gente, com as relações que nós temos, com as pessoas que cruzamos na correria do dia a dia, né? É a lei de justiça, de amor e de caridade. Já conseguiremos agora ser totalmente justos e amorosos e caridosos? Não. Mas comecemos no esforço de tentar ter essa atitude. Eu tento aqui, eu tento ali, eu repito a tentativa, aprendo com os efeitos, tento de novo e vou tentando, porque é no exercício de repetição que nós vamos nos integrando com essa nova conduta e ampliando a percepção dos efeitos dela. Aí a gente começa a entender, né, o quão é importante nos integrarmos à lei natural da vida. Porque durante todo esse processo que passamos nesses últimos meses falando das leis morais, a gente vê que não tem como falar de uma moralidade sem puxar a outra. Essa é a arquitetura divina, essa é a perfeição de Deus, que nos chama para ampliar a nossa inteligência na compreensão de todo esse funcionamento, né? E aí a gente tendo a benevolência para com todos, né? Inclusive com a gente não precisa se cobrar a perfeição, porque nós não estamos prontos para ela, mas precisamos vigiar e nos empenhar para sempre focarmos no próximo passo que estamos prontos para dar. É dessa maneira que a gente vai se despedindo do homem velho e se encontrando, desenvolvendo o homem novo. Por falar nisso, em Homem Novo, semana que vem a gente fala sobre o homem de bem. Até lá!